Isso, obrigado. Entendi. Boa noite a todos. Sejam todos super bem-vindos. É uma honra estar convidada nessa jornada de Reiki com o Leandro. Estou super feliz de estar aqui com vocês. A gente vai ter 1h30, um pouquinho menos, assim, juntos. E eu vou me apresentar, falar do segundo chakra e depois vou responder as suas perguntas. Então, convido todo mundo para, na hora de fazer perguntas, entra lá no chat e coloca as suas perguntas, tá? Que eu vou estar aqui para que tenha essa dinâmica, né? Vai ser bom para mim e bom para vocês. Então, eu gostei dessa apresentação de representar o segundo chakra da comunidade. Quem me conhece talvez, né, também me conheça assim bem desse lado, né? Mas vou me apresentando. Então, eu sou francesa, vivo aqui no Brasil já, eu sou bem brasileira, na verdade, me sinto bem, bem integrada assim nesse Brasil. Faz 12 anos que eu tô aqui no Brasil, 7 anos que eu tô na comunidade Inquiri. Me mudei faz uns 4 meses para Alto Paraíso e a gente está justamente criando uma expansão para cá, né? Nesse momento bem desafiador, mas essa é a ideia. Então, estou aqui para começar esse outro movimento em Kiri. Sou mãe de 4 filhos e, e psicóloga. No meu caminho, né, como psicóloga, eu conheci a leitura Daura e eu me formei como terapeuta. Na verdade, um pouco antes de conhecer a leitura Daura, eu tinha me formado também como parteira. Isso faz uns 12 anos atrás, algo assim. E aí eu conheci a leitura Daura, fiz um curso de leitura Daura para parteiras, que naquela época foi proposto, né, essa possibilidade. Foi assim que eu me encaixei, me encontrei com a leitura Daura, me tornei terapeuta, me apaixonei totalmente pela leitura Daura e me tornei terapeuta, conhecendo também assim, uma leitura específica que é chamada assim, Oráculo do Nascimento, mas é uma leitura Daura, que permite para a gente de entrar nas nossas primeiras memórias, né? Desde a nossa concepção, a nossa gestação, nosso nascimento. Então, hoje eu sou professora de leitura Daura, facilitadora de vários cursos, online também, né? Abrindo assim essas portas e super, super feliz de poder fazer esse movimento também online. E a minha forma hoje de trabalhar, ela é bem conectada, assim, a leitura Daura é a minha ferramenta, né, principal. E a minha forma de trabalhar é bem conectada com justamente assim esse olhar para o começo da nossa história, né? É, quando a gente era bebê, quando a gente era criança, e o que a gente assim tenha recebido de informações nesse comecinho, que é a base, né, que faz da gente assim estar aqui hoje. Então é nisso que eu me dedico com muita paixão, com muito amor hoje e, e muito feliz, na verdade, assim, um caminho assim para mim muito de muita realização. Além de ser mãe, além de ser membro da comunidade, além de muitas outras funções, é, é o que me realizo muito hoje. Então esse segundo chakra que, né, vocês estão talvez desde ontem, né? Porque geralmente a noite anterior, né, o dia anterior que a gente assim entra num propósito, não sei se vocês perceberam, mas já estamos ali dentro, né? Sem saber, mas já tá ali, né, bem imerso. Para talvez entender um pouco mais, né, vou trazer umas informações sobre o que é esse segundo chakra. É, é um chakra que nos conecta com a nossa energia feminina, né? Sendo homens ou mulheres, a gente tem essa energia feminina, que é a nossa energia de amorosidade, flexibilidade, nossa doçura, nossa capacidade de nos adaptar às diferentes situações, nossa aceitação pelas coisas como elas são. É nossa energia materna também, a energia de cuidado, a energia de proteção, a energia de colocar muito assim o outro em primeiro lugar, né? Esse segundo chakra, na verdade, é quando a gente
começa assim como criança a entender que o mundo já não sou mais sou eu, né? O primeiro chakra, eu acho que o mundo todo sou eu. Até o peito da mãe, eu acho que ele sou eu, né? Por isso que eu sou tão exigente, né? E aí nesse segundo chakra, é quando eu já começo a evoluir, a entender, tem algo além de mim, né? Existe o outro. E aí eu aprendo a me relacionar com o outro. Então é a relação é, de duo, né? De eu com o outro, que nos torna depois, né? Na nossa evolução, é, na nossa relação íntima, na nossa relação sexual, na nossa relação amorosa. Tudo isso é o segundo chakra. Então, todas as informações que a gente tem dentro da gente em relação às nossas histórias amorosas, as nossas descobertas sexuais, elas estão bem concentradas nessa região do nosso corpo, que é o segundo chakra. A gente tem também nesse segundo chakra as nossas memórias desde a concepção, gestação e nascimento, que é quando justamente a gente começou né, a nossa jornada, a nossa história, dentro da barriga da nossa mãe. A mãe é o primeiro ser que me faz descobrir que não sou eu, existe. Né? A mãe me faz descobrir que existe uma separação, na verdade, que tem eu e que tem ela. Ela me ensina que ensina, né? Com bastante paciência e dedicação, porque não é coisa fácil, mas ela me ensina que talvez se eu quero algo, eu preciso esperar, porque ela não está disponível naquele momento. Né? É a mãe que traz toda a frustração. É a mãe que traz assim toda essa capacidade da gente aprender sobre as nossas emoções. Em primeiro a mãe, né? Depois o mundo inteiro. O segundo chakra é esse centro das nossas emoções, o nosso mundo emocional. E a nossa capacidade também de saber, de ter uma gestão, né, das nossas emoções. O que não é também coisa fácil. Dependendo de como a gente evoluiu nesse mundo das emoções, que é um mundo bem amplo, que é um mundo que pode até muito assustar em relação às referências também que eu recebi em relação a como é lidar com as emoções, eu posso ter hoje muita harmonia no meu segundo chakra em relação a minhas emoções, a como eu me relaciono com as minhas emoções, ou eu posso ter um enorme caos, né? Muitas vezes a gente tem, né? Bastante assim insegurança, conflito, porque as emoções, esse segundo chakra, é ali um chakra no qual a gente aprende a oscilar. As emoções, elas nos fazem oscilar, ir para cima e para baixo, ir para cima e para baixo, ir para cima e para baixo, sem fim, né? O primeiro chakra é a linha reta, né? A estabilidade. O segundo chakra é aprender a ir para cima e para baixo e manter um eixo, né? A ideia é essa. Mas isso precisamos aprender, porque quando a gente é criança e que a gente tem uma super frustração, um super assim, uma crise de nervo, assim, a gente se perde. A gente pequenininho não sabe lidar com isso sozinho. A gente precisa de um adulto muito maduro, que não existe muito nesse mundo, que sabe lidar com as suas próprias emoções e que vai poder me ajudar a avançar nas minhas emoções e a passar por cima, a conseguir avançar e a chegar no começo, meio e fim daquela emoção. Eu falo que é raro porque é verdade. Assim, é raro ter adultos suficientemente maduros, né, que conseguem ter essa maturidade, essa consciência e essa capacidade emocional de lidar com as próprias emoções dessa forma e acompanhar um outro ser para lidar dessa forma. Uma criança que, que grita, né, porque as crianças elas não vivem as emoções pouquinho. Vocês perceberam isso? Que quando criança vive assim full time, assim, vive enorme. O mundo se torna aquela emoção, né? Uma tristeza é toda uma história, uma alegria é toda uma história, um medo é toda uma história, né? A criança vive as emoções por assim plenamente, na totalidade assim da emoção.
Então não é muito fácil, né, receber uma confiança, né, dos adultos referentes para a gente sentir, ok, tá tudo certo, posso oscilar, posso passar por isso, porque na verdade eu sei me sair disso, né? Em algum momento assim eu avanço, 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 exploro, vive aquilo e saio. Então o que faz muitas vezes da gente como, né, adulto ter bastante receio de viver as nossas emoções ou até um congelamento. Não quero, fechei essa possibilidade. Não me autorizo, porque eu não confio, porque parece uma coisa tão difícil, tão ruim, tão perigosa, né? A gente pode ter tido certas referências de pessoas que viviam as emoções de forma distorcida, né? Como explodindo, ou como uma tristeza podendo levar para perdendo o pé, né? E entrando numa depressão. E isso sim assusta, né? Assusta muito. A criança que não tem ainda assim toda a capacidade de se defender, né? Ter alguém por perto explodindo de raiva é muito, muito, muito assustador. Ou alguém por perto que tem assim uma tristeza profunda e que não tem força para sair dela, é muito, muito assustador. Então a gente pode ter a um nível emocional ter se fechado por algum motivo, não é à toa. É por algum motivo, por alguma vivência, por algum momento, ou vários, né, na verdade. Então, esse segundo chakra é esse chakra que nos faz balançar muito. Esse chakra que nos lembra que a gente é cíclico, né? E um ciclo que, na verdade, quando a gente olha para a Lua, não tem um dia que ele é igual a outra, né? Então, em cada dia a gente é diferente. E, na verdade, em cada hora do dia a gente é diferente. A mulher tem aquele ciclo menstrual, né, que lembra isso, né, que todos os mais ou menos 28 dias a gente tem uma prova, matéria, né, uma prova física que nos lembra que eu tô nesse ciclo, né? Os homens também têm ciclos não menstruais, mas têm ciclo ao nível do segundo chakra também. Talvez é um pouco mais assim, não é tão palpável, né? Então pode ser um pouco mais inconsciente, mas vive esses ciclos também. E aí é muito interessante ver como é para mim ver esse aspecto meio cíclico. É fácil? É algo que eu gosto, que eu acolho dentro de mim, que eu tenho assim carinho pela minha capacidade de oscilar, de mudar o tempo todo, ou me dá muita raiva e eu quero ficar só focada no que funciona, né? A gente vive numa sociedade bastante masculina, que tem energias fortes masculinas. O mundo muitas vezes nos demanda a ser igual o tempo todo, né? A ter uma constância de funcionar da mesma forma. O que eu consigo fazer nessa semana, eu tenho que continuar fazendo da mesma forma outra semana. Só que aí tem um conflito, porque não é verdade, não é a nossa natureza. Quando a gente olha, a natureza é muito fácil de ver, porque não tem uma semana igual a outra. Eu na Chapada, né, dos Veadeiros, assim, nesse momento, é muito fácil assim ver a seca chegar. As flores que tinha semana passada já estão murchando, né? Porque agora está ficando tudo mais seco. O que era super verde está começando a ficar amarelo. E ninguém reclama. Não vejo uma árvore tentar ficar verde mais tempo, né? Tem uma aceitação, né? É assim, né? Vai se renovando. Vai, na verdade, assim, tudo que muda permite de abrir para o novo. E esse chakra é esse também. Eu não sou chakra da nossa criatividade. Criatividade não quer dizer, eu sou super criativo porque eu sou artista, eu sei pintar. Não é essa a criatividade. Muitas vezes a gente confunde, né, que a criatividade é para quem é artista. A criatividade é no tempo todo na nossa vida. Eu preciso ser criativo para ter 4 filhos. Eu preciso ser criativo nesse momento de pandemia para me adaptar ao que a vida está me demandando, né? Eu preciso ser criativo para comprar as minhas compras quando eu não quero mais ir para o supermercado. Então, que soluções eu vou encontrar, né? Então, o tempo todo a vida está nos demandando ser criativo. E a gente pode ter essa criatividade mais
poderosa, né? Empoderada. Também, dependendo muitas vezes do que a gente recebeu quando a gente era criativo espontaneamente, sendo criança. A criança, ela é criativa. A criança, ela não tem algo de, o que eu fiz ontem eu tenho que fazer igual hoje. Ela vai fazer isso porque os pais vão pedir, né? Eu gostei daquele desenho, faz aquele igual, né? Eu gostei muito. Aí, como o pai gostou muito, ela quer fazer igual. Mas isso não é a natureza da criança. A criança é naturalmente criativa. O tempo todo é um momento novo para ela. Não sei se vocês conseguem lembrar dessa criatividade ao nível da imaginação que vocês tinham como criança. Um objeto podia se transformar a cada segundo, né? Ou cada minuto. Ou no meio da brincadeira, o que era um boneco se tornava um barco, um foguete, ou um cachorro, né? Era o mesmo objeto, mas a imaginação fazia assim tomar conta, na verdade, deixando ser criativo sem fim, sem limitação. E aí, dependendo de como essa espontaneidade, como essa criatividade ela foi acolhida, valorizada ou reprimida, porque a brincadeira não era algo importante, o que era importante era o desenvolvimento cognitivo, por exemplo, não me interessa a sua história, não me interessa a sua brincadeira. Vamos lá lavar a mão, vamos lá aprender a escrever direito, né? Muitas vezes isso parece ser mais valorizante. E aí a gente pode ter deixado a nossa criatividade de lado, como algo que não serve tanto, né? O que serve é para quem tem esse dom. Isso não sou eu. É como se precisasse de um dom para ser criativo. A gente nasce com essa criatividade. A gente nasce para ser criativo. A gente nasce para vir inovar, para vir construir algo novo. Por quê? Porque o nosso mundo não está indo bem. E a gente escolheu vir para justamente trazer quem eu sou aqui, né? E não porque eu sou pintor, não porque eu sou poeta, não porque eu sou algo específico, mas porque eu sou eu. Que na verdade que isso é algo específico. E para poder trazer da minha criatividade para cá. O ideal, também nesse segundo chakra, eu conseguia trazer a minha criatividade junto com o outro, né? Construindo junto, se apoiando, vivendo, né, algo assim que a construção é muito legal quando é a dois, né? Quando eu me abro para o outro e quando o outro se abre também para mim. Também não é sempre o que aconteceu. Olhe para suas relações amorosas, abusivas, com jogos de poder, com jogos de superioridade, inferioridade, dominação, vitimização. A energia feminina distorcida, o foco dela, né, a maior distorção é a vitimização, que tem vários braços, né? Tem várias vozes, tem várias facetas, mas essa é a distorção maior que temos da nossa energia feminina, quando a gente justamente nós não nos empoderamos com a nossa criatividade, com a nossa amorosidade, com a nossa espontaneidade, com todas essas adaptações que a gente tem nesse segundo chakra e que a gente se torna uma coitadinha, quando a gente se torna uma vítima do sistema. Fala o sistema, já qualquer, né? É o trabalho, é o marido, são os filhos, né? Tudo que poderia justificar que eu não posso ser esse ser criativo, ser esse ser espontâneo, ser esse ser livre. E aí a gente é muito, muito, muito bom para ser vítima, para encontrar culpado, para encontrar pessoas que nos impedem de ser quem queremos ser. É muito fácil, porque também tem muitas pessoas dominadores, né? E a gente pode até virar essa faceta, né? Em certas situações eu estou me colocando para baixo, e em outras estou mandando em todo mundo e não deixando ninguém ser ninguém. Vocês estão se reconhecendo no que eu estou falando? Estão me acompanhando? Sim, né? É a humanidade, né? Não é um a mais ou a menos que o outro, né? É a humanidade como está hoje, né? O nosso segundo chakra hoje, ai, 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 né?
ele não está bombando de empoderamento e de força e de realização, né? A gente está nessa busca, né? Eu vejo que a humanidade está muito nessa busca, mas tem muita coisa triste, na verdade, né, do segundo chakra. Quando a gente olha para o feminino do planeta, como que a gente pode olhar para esse feminino? Olhando para nós, né, como eu estava dizendo, a minha relação com a minha mãe, a minha relação com o meu ciclo, a minha relação com as minhas emoções, a minha capacidade de ser criativa. Tudo isso me ajuda a ver como é o feminino. Mas eu também posso ver esse feminino fora de mim. Como o elemento do segundo chakra é a água. E aí, quando a gente olha para a água do planeta, o estado que a gente tem da água do nosso planeta, que é um elemento lindo e muito, muito poderoso, a gente está destruindo a natureza, a saúde da água do planeta, né? Quando a gente olha para o rio Ganga sagrado, né, que temos na Índia, é muito triste, é muito terrível, é só uma representação. Não estou culpando ninguém, é uma representação de como está o nosso feminino nesse momento. Esses rios, em São Paulo é Tietê, né? Essa mesma representação. Dá vontade de escovar dente com o rio Tietê? Você sente saúde, limpeza, poder nesse rio? Ieca, né? É muito triste, né? A gente não sabe nem como resolver a situação desses rios. Não sabemos nem qual solução temos. O ser humano fez isso, né? Somos nós, né? Criamos, né, essa situação de poluição, destruindo totalmente, né, as águas do planeta. E hoje a gente nem sabe como retomar, né, a saúde das águas do planeta. É uma representação muito boa, triste, mas assim, muito real, de como está indo no seu primeiro chakra, primeiro não, perdão, como está indo no seu segundo chakra, no seu feminino, como humanidade hoje. Então, se você acha que está lindo, maravilhoso, abra a janela e olha para o rio que está na sua frente. Aqui em Alto Paraíso eu tenho muita sorte, né? Porque eu consigo ver que não, assim, que tem esperança, na verdade, né? Tem lugares que são preservados, ainda bem, né? Mas aonde tem assim cidades grandes, foco, né, de muitos seres humanos, né? Uma concentração, aí não sabemos. Não sabemos cuidar. E é assim que somos hoje, né? O nosso segundo chakra, ele tá ali, né? É um espelho nosso. Quando a gente olha para esses rios, é um espelho nosso. Então, é interessante ver também como é a sua relação com as águas, né? Que temos gestos muito pequenininhos, banais, parece, no nosso dia a dia, que a gente polui as águas, sem nem ter consciência que a gente polui as águas, né? Quando a gente, no nosso esgoto, nos produtos que a gente coloca na água, né? Temos muita possibilidade da gente fazer a nossa parte. Talvez não tenha um cientista aqui no grupo que tenha uma solução milagrosa para o rio Tietê, né? Talvez não tenha. Na verdade, não sei quem seria, né? Se existe, quero saber, mas não sei nem quem, não sei quem seria. Mas a gente tem poder sim no nosso dia a dia de cuidar das águas. E quando a gente aprende a cuidar das águas, a gente também cuida do nosso segundo chakra. Isso é genial, porque a gente proporciona o cuidado para as águas dentro de nós. Como eu tô com as minhas águas, como eu tô com o meu segundo chakra, como eu tô com as minhas emoções, como eu tô com o poder que eu tenho, na verdade, o poder de vibração que eu tenho dentro de mim, para usar essas águas dentro de mim da forma mais potente, da forma mais brilhante, da forma mais luminosa. Temos esse poder, né? Isso é uma esperança. Eu falo assim de, né, situações bem dramáticas, né, com certos rios, mas não para deixar todo mundo para baixo, né? Para responsabilizar a cada um, né? Eu incluindo assim, dentro disso. E que imagem também eu deixo de mim como mulher, aí falando mais com as mulheres. Porque imagem os homens sentem que deixa, como trata, como olha para as mulheres. Isso é muito interessante também, porque essa é a imagem que a gente está deixando para as próximas gerações.
Que isso tem a ver com como eu me considero. Me sinto linda. A beleza faz parte do segundo chakra. Me sinto linda, poderosa, ou me sinto fraca quando eu tô com o meu ciclo menstrual, por exemplo. Quando eu tô com a minha menopausa. Quando eu tô com o meu corpo não respondendo da forma que eu queria que ele responda. Que quer dizer, constante, igual, sempre o mesmo, né? Qual é essa imagem que eu tô deixando para mim, mas principalmente para as próximas gerações? Sendo mãe, sendo pai, ou sendo, de qualquer forma, uma referência, né? Para crianças, filhos de amigos, né? A gente sempre é uma referência para as próximas gerações, para os mais novos. Então, qual é essa imagem que eu estou deixando de mim como mulher, ou que os homens deixam para as mulheres? Tem muitos movimentos, né, nesse momento de feminismo, né, de defesa das mulheres. A minha mãe foi uma dessas, né, que cresceu, na verdade, né, bem naquele movimento hippie, né, dos anos 60, 70, 80, né, que precisou de uma super revolução. Eu sou assim muito grata, assim, dela ter feito assim uma super revolução para defender os direitos, né, ao nível das mulheres. Na França, nessa época, não faz muito tempo, né? Mas as mulheres não tinham direito de voto. Eu não sei no Brasil como foi isso. Não conheço assim essa data. Mas imagina, gente, assim, a minha mãe participou de poder votar. Minha mãe, não é a minha bisavó, não sei quem. A minha mãe, a geração antes de mim, né? Porque as mulheres eram consideradas provavelmente como burras, né? Não podendo votar, né? Não tendo pelo menos um direito que podia elegir alguém que representava o povo, né? Só os homens tinham esse direito, porque tinham, né, um olhar de provavelmente mais inteligente, mais capaz, ó, podendo mais elegir alguém. Que duro, né? Que duro isso, né, ter acontecido assim tão recentemente na evolução toda da humanidade, né? É muito recente. Então a gente está ainda assim nesse momento de transição, de de trazer assim o poder que tem dentro do feminino, que é um poder muito diferente do masculino, que é um poder que não tem os mesmos valores. Não seria muito inteligente tentar ser mulher, ser igual aos homens, porque não é por aí, né? Isso na verdade desvaloriza a mulher, né? Não estou falando ao nível de direitos, né? Estou falando ao nível de características, né? De forças. São forças diferentes. Por que que Deus fez a mulher poder ter um útero, né? E trazer um bebê, né? E amamentar. O homem não tem essa capacidade, não tem essa possibilidade. Tem outras coisas, mas essa não tem. Por quê? Porque somos diferentes. E a partir do momento que a gente assim, considera assim, essas diferenças e equilibra isso dentro de nós, a gente consegue trazer o lugar do feminino, o lugar da mulher de uma forma mais natural, né? De uma forma empoderada, mas mais equilibrada. Então, todos nós temos esse poder dentro de nós. Ok. Tá na hora de abrir as perguntas, Leandro? Tá com tempo ainda. Pode ir. Ok. Pode sim. Ok. O momento que uma mulher se torna mãe é um momento muito forte, muito forte. Porque, na verdade, eu vejo que é um momento que é um dos momentos piores, melhores e piores da vida, que precisa aprender sobre humildade. Muitos outros momentos da vida, a gente pode se enganar, que eu sou a melhor pessoa do mundo. E aí, quando eu me torno mãe, eu vejo que eu não consigo ser uma mãe perfeita. Porque não existe mãe perfeita, né? Que eu sou a melhor mãe que eu posso, né? Mas mãe perfeita não existe. É uma pancada, assim, né? De humildade que não é muito linda, assim, não é amorosa.
Não é, ai, que fofo ser mãe. Tá bom, vai lá, vai perto de uma mãe que está se tornando mãe, para ver se é fofinho, se é lindinho, se é bonitinho, se é fácil, se é simples. É uma lição de humildade, gente do céu. Eu, pessoalmente, né, eu não conheço outra tão assim forte, né, que te coloca no seu lugar e dentro das suas limitações, na verdade, né? Dentro de, ok, vou fazer o que eu posso com o que eu tenho, né? Mas não tem como se enganar. Não tem como, quando se torna mãe, assim, não tem como se enganar de que eu sou super, que eu consigo tudo. Não, eu consigo até o que eu consigo, né? E eu sou limitada. Que na verdade é humano, né? Não tô falando das mães porque eu sou mãe, né? Então, para minha experiência, assim, foi uma aprendizagem assim, muito grande me tornando mãe. Eu vejo que é um pouco diferente para os pais, porque tem uma demanda diferente do bebê, porque o bebê não passa pelo seu corpo, né? Então tem outras lições, né? Tem outros momentos de aprendizagens, mas vem de uma forma assim diferente. Para a mãe é meio radical, né? Se aprende ou aprende, porque se não aprende você sofre, na verdade, sofre pra caramba. Se você continua a insistir, não, eu tenho que ser perfeita, eu tenho que conseguir tudo, eu tenho que, você sofre, você machuca muito, porque você está atrás de um ideal que não é verdade, né? Não é possível, não é, não é real. Então, estou trazendo isso também, não só para quem é mãe, né? Mas também para quem tem mãe. E aí isso, né, somos todos nós, né? A gente chegou de uma mãe, né? E se a gente não consegue ver esse lado de doação que a mãe fez para nos trazer para cá, a gente não consegue honrar a nossa natureza feminina. Isso tanto para as meninas como para os meninos, para os homens como as mulheres. O ato da mãe é um ato de doação, um ato de serviço. A mãe, para se tornando mãe, ela precisa esquecer dela, pelo menos de uma parte dela. Até a bexiga dela fica assim minúscula durante a gestação, porque ela dá espaço para o bebê, né? E aí ela precisa ir no banheiro 1000 vezes por dia, porque não tem espaço para a bexiga dela. Né? O estômago dela não tem mais o mesmo espaço, ela não consegue comer um pratão. Ela precisa comer pedacinho por pedacinho. Né? E aí depois, quando o bebê nasce, o bebê não quer saber que a mãe está cansada, que a mãe precisa ir no banheiro, que a mãe precisa comer, que a mãe precisa tomar banho. O bebê exige, né, da mãe. Então é uma doação. É uma doação para chegar, né, para trazer um ser, né? É esse o objetivo, é trazer o ser, dar de si para trazer um ser para cá, né? Que é uma doação linda, né, no sentido assim espiritual. Agora na prática, é uma doação que faz passar por perrengue, né? E é muito importante todos nós termos essa consciência, honrar as nossas mães, porque a gente esquece depois, principalmente na época da adolescência. Depois disso, parece que nunca mais a gente se lembra, né? A gente se torna rebelde, a gente exige das nossas mães que elas sejam assim assado, a gente se acha superior até, isso é muito melhor do que você, né? A gente entra assim nisso. Faz parte da nossa evolução, né? Da gente se diferenciar, se identificar, mas faz parte também da nossa evolução da gente voltar, né, aos pés da mãe, porque, né, a gente veio dela. Eu não sou superior à minha mãe. Eu vim dela, né? Eu vim dela, é muito diferente, né? Eu posso ser superior de tamanho, mas não de gerações, né? Sem ela eu não existiria. Sem o meu pai também, né? Mas sem a minha mãe eu não estaria aqui. Ok. Agora sim, quero abrir para as perguntas. Olha, eu tenho um serzinho aqui ao meu lado. Olha isso, gente. Que capotou com a mãe dando o curso, né? Dando de si. Vamos lá. Vocês podem escrever no bate-papo e o Leandro vai Eu vou ajudar. lendo para você, tá, Pedro? Isso, obrigada. Bom, vocês precisam perguntar para eu continuar, tá? Isso. Estamos digerindo ainda, Pedro. Calma, tá. Fique à vontade.
Sou meio intensa hoje à noite, tô sentindo. A força é do grupo, gente. O Tony tá perguntando se você já ouviu falar dos ciclos dos homens, né? Se tem alguma para contribuir com a gente. Sim, super. Na verdade, para as mulheres também, mas as mulheres, né, têm esse ciclo menstrual durante um tempo, né, na vida. Mas de um ciclo que corresponde muito ao ciclo da lua. Pode mudar, né? Pode menstruar na lua nova, na lua cheia, né? Pode mudar dependendo da necessidade, na verdade, de limpeza, de cura, de transmutação, né? Mas está super conectado. Então, os homens que não têm esse ciclo físico, né? Eles podem olhar para a lua, né? E cada ciclo da lua traz uma energia muito diferente. Então, vocês podem se conectar, os homens, né? Mas as mulheres também, se conectando olhando como você oscila em relação à lua. Em relação às estações também, a natureza nos mostra o tempo todo, né? Se a gente abre os olhos, se a gente observa, o que talvez na cidade é um pouco mais difícil, mas pela janelinha, pelo menos você consegue ver a lua, você vai poder ver, né? Como você oscila quando você está na lua cheia. Porque a gente é água, né? Quando a gente olha para as marés, né? As águas do mar, né? Que dependem totalmente da lua, é fácil ver as marés fortes quando tem a lua cheia. A gente tem marés dentro de nós, porque a gente tem água, a gente é 80% de água. Então a gente vive isso também dentro de nós. A gente não aprendeu a observar isso. Tá tudo certo, tá tudo bem, assim, a gente não ter aprendido. Mas a gente tem oportunidade o tempo todo. Então, lua cheia geralmente assim é uma energia muito forte, muito física, de ação, muito para fora. São bons momentos para fazer palestras, cursos, estar junto assim com muitas pessoas, né? Geralmente isso é a energia da lua cheia. Tem tesão, líbido, né? Muitas vezes é isso, assim, lua cheia ela traz isso. Não vou passar por cada ciclo, mas assim, trazendo um e outro, assim, a lua nova, geralmente muitas vezes é quando as mulheres menstruam. E esse é o momento de recolhimento. Se tem algum trabalho ou alguma faxina de casa, não escolhe a lua nova, porque você talvez vai te demandar muito, vai puxar a sua energia para fora quando a demanda é para dentro, né? Quando a gente tem sonhos muito clarividentes, quando a gente tem assim conexão com o nosso mundo interno, quando a gente pode olhar para nós de forma assim mais clara, quando a gente tem muita visão do futuro, do passado. Quando é muito bom, na verdade, a gente ficar na nossa gruta, né? No nosso mundinho ali, sem ter assim tanta interferência, né? Tanta demanda de fora. Então, para uns é alguns dias, 1, 2, 3 dias, para outros é mais, aí vocês vão observando. Isso é tanto assim presente na mulher como no homem. Você deu dicas desse chakra, né? Mas na prática, o que podemos fazer para nos conectar mais com ele, né? E se conectar com o segundo chakra, né? E não sei se é a Sim. mesma coisa, aí você vê, mas para equilibrar o chakra também. Bom, para equilibrar um chakra, eu sempre convido de estar o máximo possível próximo à natureza. Se você tem possibilidade de conectar com águas o máximo possível, limpas, puras, né, correntes, isso te ajuda muito naturalmente a equilibrar o seu sistema e a equilibrar o seu segundo chakra. A natureza tem essa capacidade de nos regenerar, né, de nos ajudar a nos alinhar, sem a gente nem pensar. Quando a gente está em contato com a natureza, quando a gente tem tempo no meio da natureza, isso acontece naturalmente. Outras dicas é observar as suas emoções, né? Você hoje sendo adulto ou adulta, assim, você tem assim possibilidade de aprender a acolher mais as suas emoções. Então, se eu me sinto envergonhado porque eu choro, aí eu posso me acolher. Se eu fico envergonhada porque eu
dou risada muito altas, é porque eu tenho também, assim, algo a acolher, algo a cuidar dentro de mim. Se eu me sinto com medo da minha própria raiva, eu posso também me ajudar e acolher. Outra dica, assim, o que ajuda a cuidar desse segundo chakra é criar situações para a gente ser espontâneo. Às vezes não vem assim, né? Pode demorar anos para a gente recuperar, resgatar a nossa espontaneidade. Mas a gente pode criar situações, tipo, se no trabalho é difícil, tá? Então em qual situação eu vou poder me soltar, né? Uma aula de dança. Aí pronto, nessa aula eu não quero saber de ficar no mimimi, na posição certa. Eu vou me soltar, né? Vou me abrir, vou me deixar assim fluir. Então vão criando situações nas quais você sente que para você, né? Tô falando uma aula de dança, mas depende de cada um. Uma aula de dança para mim, pessoalmente Peggy, que fez balé porque tinha que ser muito certinha, vai me deixar ai ai ai, né? Uma aula. Agora colocar uma música na minha casa e dançar loucamente, isso eu consigo. Então cada um vai se criando, né, situações para se soltar, para ver como é ser espontâneo. Porque provavelmente eu não sou espontâneo porque eu não confio na minha espontaneidade. Parece que não era bem-vinda. Parece que podia criar uma situação meio que atrapalhava, que deixava todo mundo chateado comigo, que talvez machucava sem querer, eu fiz algo espontaneamente e aí eu não percebi a consequência que tinha no outro, porque eu era criança, eu não tinha essa consciência, né? Então, provavelmente é porque eu não confio na minha espontaneidade. Então, vou criando situações de sentindo, uau, que legal ser espontâneo. Situações seguras, né, nas quais você sente que, né, não vai acontecer nada grave, você se soltando. Que mais? Nesse segundo chakra também tem o seu poder de cura. O seu poder de curar, né? Muito bom também a gente ver qual é a minha cura, né? Cada um tem o seu poder de cura. Não tem um livro de receita para isso. Até que tem, né? Mas cada um tem uma sabedoria nesse segundo chakra, assim, de cura. Então é muito bom a gente ver, eu tô com uma dor de cabeça, o que eu posso fazer para mim? Tem um chá aqui que me chama atenção, tem uma vontade de massagear alguma parte do meu corpo, vai ser vai chamar assim esse poder de cura dentro de você. Ok, pode É, falar. mulheres que têm menopausa, como trabalhar os ciclos? Mesma coisa com a lua, né? Porque o ciclo ele dá uma dica de aonde você está com o seu ciclo. Mas se você está antes do seu ciclo, então quando você é criança, você também tem ciclo. Se você está depois do seu ciclo, então entrando na menopausa, você continua a ter a lua, que ela corresponde a esses ciclos de segundo chakra. Então, é a mesma coisa do que eu falei assim com a pergunta do Tony, em relação a sendo homem, né, não tem esse ciclo, o que eu faço? Como que eu me conecto? Se conecta com a lua. Observa a sua energia, que vai para cima, que vai para baixo, que oscila, que te deixa assim em um momento assim, talvez com muito calor, outros momentos muito mais sensível, outros momentos que você não quer saber de ninguém. E aí vai te respeitando, né? Vai tentando o máximo possível dentro do que você pode, né, na sua vida assim do dia a dia, vai se respeitando dentro do que você percebe observando a lua. Como se manifestam os desequilíbrios do segundo chakra? Sim. Então, eu estava dizendo que a maior distorção é a vitimização. Então, esse é um super desequilíbrio. E a gente tem, tá? Vitimização. Eu não estou falando de a rainha ou o rei da vitimização. Eu estou falando da gente, né? A gente tem situações que é muito interessante a gente se ver. Quando você se coloca de coitadinho, quando você se coloca de incapaz, quando você acha que você não é merecedor, quando você acha que o sistema todo está contra você, que você não pode, não tem como você ter a vida que você gostaria de ter. Esse é um super desequilíbrio do seu segundo chakra. É como usando, na verdade, a energia do seu segundo chakra para reclamar. Em vez de usar para te empoderar, te realizar, encontrar soluções em relação às situações que você está vivendo, você está desperdiçando
e culpando e reclamando. Então, esse é um super desequilíbrio. Outros desequilíbrios têm a ver com o que eu estava dizendo, né? Em relação a se você percebe que você não tem espontaneidade, se você está congelado ao nível das suas emoções, que parece que você não sente. Eu nem sei dizer quando eu estou feliz, quando você não sabe definir o que é, assim, se é uma raiva, se é um medo, se é uma angústia, né? Então, esse é um desequilíbrio também do segundo chakra. E uma outra super mega escola do seu segundo chakra é quando você está vivendo um relacionamento amoroso. Aí você se vê o tempo todo no seu segundo chakra, né? Te colocando para cima, para baixo, tendo as suas emoções, tendo as suas vergonhas, tendo a sua vitimização, tendo os seus desequilíbrios ao nível sexual, etc. Tem uma lista sem fim. A irregularidade menstrual e a falta de desejo de sexo com o parceiro tem a ver com o segundo chakra? Tem, tem muito a ver com o segundo chakra. Tem a ver, na verdade, muito como você se relaciona com o seu feminino. E tem a ver com a sua primeira infância, né? O que você recebeu de informação em relação a esse feminino, o que você recebeu de informação em relação à sua sexualidade, como você se desenvolveu sendo um ser sexual, né? Que não é nem assim transando, né? Quando você descobriu a sua própria sexualidade, como isso foi acolhido por você, talvez com quem você falou, partilhou, se foi algo muito vergonhoso, né? Muitas vezes os pais ou quem vê assim castiga, né? Quando tem uma criança se masturbando. Na verdade, é uma palavra forte, se masturbar, né? Eu gosto de usar essas palavras porque para mim é isso, né? Mas de uma forma muito natural, se tocando, né? Se conhecendo, se explorando, se descobrindo. Então, tem muito a ver, né, com a infância e com a sua construção, né, com o desenvolvimento do seu segundo chakra. Então é muito interessante você olhar para trás, né, para justamente assim trazer né, ter conteúdo palpável para você poder trabalhar, né, esses desequilíbrios, esses bloqueios. É muito bom você olhar para trás. O que eu vivi? O que eu recebi? Aonde eu travei? Aonde eu me desconectei? Aonde eu me fechei no meu segundo chakra? Né? E isso vai te ajudar para te reempoderar. Dependência afetiva e apego também está relacionado com o segundo chakra? Ai, ai, está relacionado com quase todos os chakras, gente. É, mas pode estar relacionado, sim, com o que você viveu com a sua mãe. Se a sua mãe teve contigo uma relação de dependência, e de dependência, estou falando, é muito fácil uma mãe dependente. É muito fácil porque eu vejo muitas mães, pais também, mas vou falar das mães. Muitas mães que engravidam, que querem ter filho, porque não se sente suficiente. E aí o filho é quem vai cumprir essa carência, né? Quem vai cuidar da mãe, quem vai dar amor para a mãe. De fato, é um bebê dependente da mãe, então é muito fácil receber isso, né? É muito fácil isso acontecer. E é muito fácil a mãe se sentir, ai, como eu tô preenchida agora, porque eu sou mãe. Ai, ai. Quando isso acontece, é ai, ai. Porque se a mãe não tem uma vida própria, um empoderamento como mulher, né? Ela coloca toda a projeção dela no filho. E aí o filho não consegue ser quem ele é. Ele não consegue se soltar facilmente, porque tadinha da mãe, né? Não consegue voar, não consegue ter a vida própria, tem muita dificuldade para ter independência. E aí quando consegue, vai criar outras relações, né? Dependente, porque é o que é conhecido. Você tem alguma dica simples para a cura de órgãos físicos relacionados a esse chakra? Não, não tenho uma dica específica. Eu sinto que quanto mais tenha curiosidade, vontade e, e qualquer dica, na verdade, que pode ajudar a trazer mais consciência em relação a como está o seu segundo chakra, o que está ali, né? O que gira nesse segundo chakra é válido. Se para você é
uma terapia X, se para outro é um contato com a natureza, se para outro é um trabalho dentro do relacionamento amoroso, com a sexualidade. Tanto faz, né? A partir do momento assim que traz consciência, que te ajuda a ter um olhar assim mais curioso, mais dedicado, mais aberto em relação ao seu segundo chakra, para mim, né, vale, assim, é válido. E aí todo mundo encontra suas ferramentas. A gente está hoje assim no mundo, bom, tem muitas coisas que não presta também, mas é, todo mundo encontra assim o que para mim serve, né? O que nesse momento pode me ajudar, né? Precisa buscar, precisa querer, né? Por isso que eu falo assim, precisa ter assim uma força de vontade, uma curiosidade. Quero entender melhor, quero saber mais, quero olhar para esse chakra, né? Para mim, né, na verdade. E aí vale, tudo vale. O chakra raiz nos conecta com a energia masculina e o umbilical, que é o segundo chakra, com a feminina. Olhando para o pai e para a mãe, como conectamos esses chakras um com o outro? É possível? Né? Existe um ponto em comum entre eles? É... Na verdade, todos os nossos chakras, eles estão conectados, né? Porque é energia dentro de nós. Então, não é assim como meu corpo físico, né? Eu tenho um olho à esquerda, um olho à direita, né? E aí um tá no lugar e outro tá no outro. É diferente, ao nível energético, tem uma concentração de energia, que a gente chama de chakra, mas tem fluxos, né? O tempo todo. Tem um fluxo, a energia ela flui, né? Ela flui o tempo todo. Então, quando eu estou trazendo hoje as dinâmicas do segundo chakra, estou trazendo assim o tipo de informações que se concentra, né, nesse segundo chakra. Mas ele está o tempo todo conectado com o primeiro, terceiro e lá para cima, né? O tempo todo. Então, como que conecta assim, o primeiro e o segundo chakra? Na verdade, é toda a nossa história de Yin e Yang, né? A gente encontra um equilíbrio dentro de nós quando a gente tem uma base, né? Tem muitas outras coisas, mas uma base equilibrada entre o masculino e o feminino, né? A força física firme e estável, sabendo muito bem oscilar, fluir e se adaptar. Esse é o nosso equilíbrio, que vai nos ajudar a justamente nos realizar com o terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo chakra. É o que a gente vive, o primeiro e segundo chakra, é o que a gente vive no começo da nossa vida. Então, é a partir da construção, né, e no ideal do equilíbrio desses chakras, que eu consigo subir, que eu consigo evoluir. É possível ficar bloqueado e viver a vida toda num chakra inferior? Claro que é. Como é viver bloqueado no primeiro chakra? Quando a gente, infelizmente tem hoje, né, no planeta, quando a gente está vivendo com sobrevivência, quando a gente não tem comida, quando a gente não tem teto, a gente não tem como se questionar sobre a espiritualidade. Já viu isso? Imagina. A gente, toda a nossa energia ela é dedicada para ter algo para comer. Então, quando a gente passa por esse chakra, a ideia, né, é que eles se comunicam, que eles se equilibram para a gente poder continuar e subir. Depois do segundo chakra, que é o terceiro chakra, é quando eu aprendi a me relacionar comigo mesmo, primeiro chakra, a me relacionar com o outro, segundo chakra, que aí eu posso me relacionar com o mundo, terceiro chakra. Então, são passos de evolução. Se eu não sei me relacionar comigo, eu nunca vou conseguir, de forma harmoniosa, me relacionar com o outro, me relacionar com o mundo e me realizar, na verdade, no mundo. Então, a base é essa. Primeiro chakra, segundo chakra. E aí eu posso avançar no mundo. É uma base, é o que a gente vive no começo da nossa vida. E se eu não conseguir viver isso de forma harmoniosa no começo da vida, pelo menos você está aqui hoje, né? Então alguma coisa deu certo, né? Alguma coisa te trouxe aqui nessa palestra, né? Nessa super jornada assim do Leandro, alguma coisa deu certo. Aí agora pega as suas ferramentas para você rever o seu primeiro chakra, o que falta, o seu segundo chakra, o que falta, para harmonizar essa base que é isso, masculino e feminino. E tem momentos da vida que a gente pode ter assim
muita clareza assim de ver que a gente precisa desses dois chakras. Vou usar novamente assim o meu exemplo, né? Sendo mãe, tem momentos que eu preciso falar para o meu filho, aqui não. Aí é o meu primeiro chakra, aqui não. E não tem como, não é não. Não tem um blá blá blá, não tem uma historinha, não tem, ai, tá, tudo bem. É um não, né? Isso é saudável, isso é importante. E eu posso 5 minutos depois estar no, como você tá, meu querido? Quer conversar um pouco comigo? Eu tô aqui para você, aberta, disponível. Você tá sentindo alguma emoção? Você tá sentindo algo? Aí é o meu segundo chakra. Então eu preciso desse equilíbrio, porque se eu fico no agora não, e eu fico assim o dia inteiro, tadinho do filho, né? Ele fica traumatizado com uma mãe ou com um pai, né, que não sabe acolher, que não sabe, né, que tá muito, que traz limite, mas que só traz isso, na verdade, né? E que não tem o acolhimento. Então, o que é saudável, e aí uma mãe que também só fica no segundo chakra, não é saudável para a criança. Eu falo mãe, mas é qualquer ser humano, né? Não é saudável. Porque aí eu vou estar no. Vou trazer confusão, na verdade, para a criança. Se eu estou o tempo todo falando o que você quer, o que é possível para você, vamos lá ver, né? E que eu não coloco limite para falar para ele que agora não, não pode, a criança fica balançando. Ela cresce sem saber qual é a linha reta a qual ela precisa andar na vida dela, né? Então, esse é o equilíbrio. É muito fácil, assim, de ver, né, como mãe, ou quando a gente é responsável de alguém, ou com animais também, né? Que tem momentos super amorosos e tem momentos que é assim, ponto final, né? Não é agressivo, não é maldade, é saudável, é um equilíbrio. E aí a gente vai para um, vai para outro, vai para um, vai para outro. E assim nós tornamos seres equilibrados, trazendo referências boas das próximas gerações. A tristeza e a timidez têm a ver com o segundo chakra? Sim, são emoções, né? A tristeza, na verdade, a timidez é uma reação, é uma repercussão. Às vezes vem muito assim de uma reatividade, né? Por algum motivo, né? Eu me torno assim, me torno tímido. Na verdade, uso assim uma reação de retraído, né? Tímido é quando eu me retraio, porque eu não confio, porque eu sinto que a minha voz eu não confio nela, né? Então é melhor eu ficar assim quietinha, ficar de lado. Então é uma reação e a tristeza é uma emoção. E as duas estão super conectadas sim com o segundo chakra. O que É, mais? é possível se sentir completo sem ter uma relação com o sexo oposto? Como assim? Tipo homossexuais? Seria isso a pergunta? Não ter uma relação com o sexo oposto? É algo Eu, que não, eu posso responder, mas eu não tenho certeza de ter entendido a pergunta. Se pode se sentir completo sendo homossexuais, super sim, né? O feminino e o masculino não tem a ver com homem e mulher, né? Então, acho que essa seria assim, a minha resposta, mas não tenho certeza que foi o que foi perguntado. tá. Tá, acho que tá acabando as perguntas aqui já. Eu queria trazer uma pergunta para você, Peggy, porque as pessoas aqui, né, todo mundo, inclusive eu, né, que eu tô nesse caldeirão junto, Sim. coletivo, eu estimulei eles assim, né? Aqui a jornada tem uma palestra hoje, amanhã tem roda de sonhos, quinta roda de sonhos, aí domingo tem outra vivência, palestra clássica pentárica, e toda noite tem reiki, né? Aí eu sempre estimulo as pessoas a fazerem coisas que elas possam fazer que na prática, né? Porque a teoria a gente já está tendo muito com a gente aqui, né? Na prática, como que elas fazem? Então, eu me proponho a fazer algumas coisas, tal. Aí eu queria que você comentasse algumas coisas que você talvez sugere ou dê dicas que a pessoa possa fazer em relação ao segundo chakra, assim, para que ela tenha ideias, não sei, alguma coisa assim. Muito bom, posso passar várias coisas, que eu sou bem criativa. Estou bem empolgada. É muito bom. Vou fazer vários convites. Vocês podem anotar e sentir o que vocês querem e sentem, né, de fazer durante a sua semana.
Um primeiro convite que eu trago é para você criar uma obra de arte. O que é uma obra de arte? Algo do seu jeito, mas algo que você nunca fez. Pode ser uma receita, você cozinhando, mas algo que você nunca fez, então você não vai seguir a receita, né? Você vai criar. Pode ser um plantar, pode ser você observar a natureza. Cria uma obra de arte. Cria para você. Não sei se vocês estão partilhando. Acho que sim, né, Leandro? Estão partilhando no grupo Não, o grupo ele é mais alguns. moral, mas a gente Ok. dá um jeito. Então faça para você. Faça para você e aí se orgulha. Observa como é para você criar. Porque provavelmente vai passar pela sua cabeça: ai, eu não queria fazer dessa forma. Ai, o resultado não é aquele que eu queria. Ai, essa cor não é aquela. Ai, esse gosto não é aquilo. Então vai se observando, vendo o quanto você talvez é exigente. Isso já não é mais criatividade. Isso já é uma projeção. Aquela história da perfeição, né? Da mãe perfeita. Então esse é um convite. Outro convite, vou te convidar para você. Esse, na verdade, não é para essa semana, é um convite para os seus próximos 28 dias. Mas tudo bem, né, Leandro? Lançar isso agora e depois avançar, Tudo né? bem, tá tudo bem. Tá. Então, vocês vão observar as mulheres em qual momento do ciclo você está. E talvez você vai ver que você não tem noção. E tá tudo bem. Também não é para te culpar, te cobrar, nem nada, né? Tá tudo bem, observa. Para quem não menstrua, para os homens, você vai observar qual é o momento da lua. E aí você vai anotar, durante esses 28 dias, é uma anotação assim de 3 linhas ou 3 palavras, todos os dias. Você vai anotar como você está com as suas emoções nesse dia. É bom fazer no final do dia, porque você tem um tempo assim de olhar para trás, né? Como você vibrou as suas emoções naquele dia, como você vibrou com o seu corpo físico, se você se sentiu um pouco mais sensível, um pouco mais frágil, um pouco mais para baixo, ou com o corpo super empoderado. Como você se sentiu com a sua energia sexual durante esse dia? Se você estava com uma energia sexual bem para dentro, ou se você estava mais para fora, assim, com mais líbido. E você vai anotar também como você estava conectado com o seu inconsciente, então com os seus sonhos, com a sua intuição, com a sua, com o seu olhar, né, dentro do seu esse terceiro olho. Então esse é um outro convite. E aí eu tenho um terceiro, tudo bem? Cada um faz o que quer, né? Sim, tá tudo bem. Aí é um convite um pouco mais forte, talvez. Eu vou convidar para vocês escreverem uma carta. E essa carta ela vai ser uma carta para sua mãe. Não é uma carta que você vai dar para ela. Não é uma carta que vai precisar chegar à sua mãe, né? Mesmo se a sua mãe não é mais desse mundo, faça essa carta, que é para sua mãe que está dentro do seu coração. E você vai escrever para sua mãe tudo que você nunca falou com ela, falou para ela. Todas as suas raivas, mágoas, insatisfações, injustiças que você tenha sentido, vivido, a ausência dela quando era super importante ela estar ao seu lado. Você vai escrever desabafando, né? Escrevendo para ela o que vem, na verdade. O que vem para você. E aí, em segunda parte da carta, você vai se colocar no lugar da sua mãe. Então vai ser uma carta que você vai escrever em nome da sua mãe. Você vai ser a sua mãe. E você vai se colocar no lugar dela. O que ela viveu nesses mesmos momentos? Como estava a vida para ela? O que ela estava sentindo? E aí você vai se colocar no lugar dela. E aí vai ter uma terceira parte dessa carta, mas que você vai precisar fazer nessa ordem, tá? Primeiro você escreve para sua mãe, segundo você se coloca no lugar da sua mãe, e em terceiro você vai escrever uma carta de gratidão para sua mãe. Isso não vai vir no começo, então por isso que eu falo, primeiro passo, segundo passo, terceiro passo. E nem pensa muito. Você só vai assim saber que essa terceira parte é uma parte de carta de gratidão. Ok.
É isso, gente. Muito bom. Gratidão, Teddy. Acho que é isso. Se você puder já se despedindo. Foi muito bom ter essa vivência com você. E antes disso, assim, eu acho que essas três coisas, né, independente de quem vai fazer o quê, assim, fica um convite mesmo, assim, de você se entregar mesmo para esses exercícios, né? Às vezes pode ser um pouco difícil de fazer, mas eu vejo como muito rico, assim, e a gente tem uma partilha semanal que é no último dia, que é na segunda-feira, aí alguns poderão trazer, inclusive mostrar a sua obra de arte, se ela for meio palpável, né, ou, enfim, de alguma forma no vídeo. Então, eu super recomendo fazer. É isso. Que bom. Muito obrigada, gente. Adorei estar com vocês. Alguns rostos super conhecidos. Feliz de ver vocês. Outros que eu estou conhecendo agora. Agradeço e desejo para vocês uma linda semana de segundo chakra. Mergulhem, confiem e vão, assim, dentro dos seus possíveis, também sem se exigir. Sendo amoroso com vocês, sendo acolhedor com vocês. Seja a sua mãe essa semana. Seja a sua própria mãe, tá? Te acolhem do jeito que você pode te, te dar, assim, esse carinho. Aceitando quem você é e como você tá. Ok, então abraço a todos. Linda noite para vocês. Vocês vão ter reiki, né, daqui a pouco. Sim, muito bom. Então Eu queria aproveita dizer, também. que eu peguei aqui também, né, para ela estar sabendo, que na frente do vídeo gravado que vai estar na página, que está no Linktree lá, eu vou colocar depois os dados pessoais dela, que daí ela vai me passar depois, né, se é o Instagram, se é e-mail, se é o WhatsApp, para quem quiser entrar em contato com ela, tirar dúvidas, às vezes ela faz leitura de aura, sei lá. É assim, né, as pessoas perguntam que quer se conectar, às vezes se conectou com o Steve, se conectou com o Pablo, e a ideia aqui também, além de trazer muito conhecimento, é que vocês conheçam um pouco dos Inquiris, das pessoas que estão próximas dos Inquiris, da escola da Aura, porque às vezes cada um está num chakra diferente, precisa de alguma coisa diferente. Então, só ressaltando que sempre, né, no fundo o que eu quero dizer na verdade é assim, sempre na frente da palestra da pessoa que falar, vai ter os contatos, tá? Então, caso alguém queira alguma coisa, vai estar lá. É que me perguntaram no privado, eu senti de trazer agora para vocês. É isso. Ótimo. Muito bom, Muito gente. obrigada, gente. Boa noite a todos. Gratidão, Leandro, pelo convite. Adorei. Muito lindo. Gratidão, Felipe, pela disponibilidade. Muito bom. Então é isso, gente. Do Reiki, vai ter ainda uns 15 minutos ainda, né, para começar o Reiki. Aí eu vou desligar aqui a câmera, acho que todo mundo já pode ir desligando. Quem quiser fazer alguma coisinha antes de voltar, né, ou se sentir de terminar agora também tá tudo certo. É isso. Agradeço mesmo. Fiz muitas anotações aqui, né? Que bom, depois eu vou dar uma revisada.